Boa noite, seja bem-vinda à Canção Nova. Quero dar as boas-vindas a todos os que nos acompanham através da televisão e também a todos os que nos escutam através da rádio Canção Nova. Uma saudação especial também para quem nos segue além fronteiras através do nosso site ou da aplicação Canção Nova. Estamos aqui mais uma vez em Fátima, em direto, no Hotel Santa Maria, ao qual quero desde já agradecer pela cedência das instalações, que nos permite estar aqui num cenário tão bonito. E estamos aqui em contagem decrescente nesta semana, a contar os dias para as celebrações das aparições de Nossa Senhora em Fátima. O tema do nosso programa de hoje é Fátima, uma mensagem sempre atual, e para nos ajudar a compreender um pouco melhor este tema, tenho comigo dois convidados. O padre Joaquim da Silva Teixeira, padre da Ordem dos Carmelitas Descalços, mestre em Teologia Sistemática na área da Antropologia Teológica pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, fez parte de vários conselhos provinciais da Ordem dos Carmelitas Descalços, em Portugal, trabalha na área da pastoral da espiritualidade e também na pastoral familiar, e entre abril de 2011 e até 2017, bem recente, foi provincial aqui nos Carmelitas Descalços, em Portugal. Temos também connosco o historiador José Poças das Neves, mestrado em História Regional e Local pela Universidade de Lisboa e pós-graduado em Ciências Documentais. Realizou 2 filmes, O Condado de Ourém e Reguengo do Fetal, Memórias de uma Aldeia. Publicou diversos livros sobre a etnografia e sobre a história político-religiosa do Concelho de Ourém. Publicou ainda diversos artigos científicos sobre a Primeira República e Fátima e é orador sobre estes temas em diversas conferências. Os dois sejam muito bem-vindos à Canção Nova. É uma alegria poder recebê-los e fazer convosco este programa. O tema do programa de hoje é Fátima, uma mensagem sempre atual. E o convite que queremos fazer é realmente uma viagem histórica sobre esta história de Fátima, não só a passada, mas também o presente e esta nova história que se abre com a perspectiva do centenário e das canonizações dos pastorinhos. Professor José Poças, começava por si e antes de olharmos para o futuro, olharmos um pouco para o passado. Portugal tem desde sempre uma forte ligação à Nossa Senhora. Fátima enquadra-se de alguma forma na nossa história de Portugal? Sim, é claro que Fátima se enquadra na história de Portugal e enquadra-se através de Nossa Senhora. Nós temos, a nível desta mesma história de Portugal, uma presença constante de Nossa Senhora, quer nas catedrais medievais, nomeadamente com Nossa Senhora da Assunção, quer depois, mais tarde, em 1618, por exemplo, e vamos dar só 2 ou 3 exemplos, quando a Câmara Municipal de Lisboa vai considerar a porta da cidade colocar lápides exatamente à Imaculada Conceição e mais tarde, logicamente, num período extremamente difícil da nossa história, nós viramos novamente para Nossa Senhora quando Dom João IV, após conseguir a independência, manda exatamente que Nossa Senhora seja coroada, portanto, rainha, digamos assim, ou padroeira, melhor dito, do Reino de Portugal. Nossa Senhora da Conceição, obviamente, porque ele estava em Vila Viçosa. Se nós quisermos limitar a nossa busca a Nossa Senhora aqui bem perto, vamos encontrar, por exemplo, 3 santuários marianos que tiveram grande importância em vários séculos, nomeadamente o santuário que existe de Nossa Senhora da Nazaré, que fica no sítio da Nazaré, bem mais perto o santuário do Reguengo do Fetal, e aqui faço um parênteses para dizer que, por exemplo, a mãe da Lúcia, que era da Porgueira, portanto pertencente ao Reguengo do Fetal, a sua madrinha de batismo é exatamente Nossa Senhora do Fetal, e depois um santuário que diz muito respeito à população de Fátima, que tem grande devoção, que é Nossa Senhora da Ortiga. Portanto, obviamente que se enquadra, digamos assim, em todo este movimento, claramente. Agora, a história de Fátima vai muito para além de Nossa Senhora. A história de Fátima enquadra-se num movimento de renovação da Igreja, que começa a ser contestada no século XIX, permita-me só, portanto, voltar um pouco atrás, porque é necessário para perceber este enquadramento, em que as ideias liberais e depois as ideias republicanas que se vão expandir um pouco pela Europa, e nomeadamente em França, que vai servir, digamos assim,
de exemplo para outros países, inclusivamente Portugal com a Primeira República, há claramente uma ideia de laicismo e de secularização. Paralelamente a isso, o próprio Vaticano passa por tormentos. É bom lembrar dois papas, o Papa Pio VI, que esteve prisioneiro de Napoleão, veio a morrer, curiosamente, ainda no cativeiro, e o Papa que lhe segue, o Papa Pio VII, que, embora tendo assinado com a França a concordata, acaba por se ver reduzido, digamos assim, a um espaço muito limitado, que é o Vaticano, que depois ainda sofre uma influência terrível, que é a influência da unificação italiana e que vem criar grandes problemas a esse mesmo Vaticano, que só serão resolvidos muito mais tarde com Mussolini. Portanto, temos aqui uma série de condições, um caldeirão, digamos assim, de acontecimentos que a Igreja se vê envolvida. E que é explicado muito bem, curiosamente, por João Paulo II na encíclica Centésimos Anos, em que faz um resumo muito claro de esta perturbação que existe dentro da Igreja Católica ao ver-se confrontada com uma mudança secular que existe na sociedade. Este problema grave que existe a nível europeu é transposto em Portugal quando se dá a República, porque a República pretende, através de um senhor chamado Afonso Costa, no fundo o grande mentor dessa República, transportar essas ideias para Portugal. E dá-se um momento terrível dentro do catolicismo português, que é exatamente a lei da separação entre o Estado e a Igreja, em que o próprio padre é transformado como que num funcionário público. E para além disso, os bispos, na sequência de tudo isto, os bispos têm de ser das suas dioceses, os padres são perseguidos. Por exemplo, o padre de Fátima, nessa altura, em 1912, sofre um processo com 12 páginas. Há padres no Conselho de Orém que têm uma ação muito interventiva e vão parar ao limoeiro. Há um padre na Urqueira que tem uma bomba à porta de casa que explode. Portanto, há uma série de acontecimentos que são bastante graves e que revelam realmente um radicalismo na sociedade portuguesa que não temos tempo de ver aqui. Há dois outros aspectos também importantes para nós percebermos Fátima. Um deles é a grave situação económica, que ainda, e permita-me repetir outra vez a palavra, se agrava mais quando nós entramos na Primeira Guerra Mundial. Há imensos relatos de fome, de assaltos a padarias, de consequências terríveis que existem por esse motivo. E depois há, logicamente, 1917, que marca o início também do regresso dos nossos soldados, que foram em 17, mas regressam já em 17, os primeiros mortos. E isto leva a que a situação em Portugal seja explosiva. É neste contexto todo que surge Fátima e, se calhar, não é nada por acaso que Nossa Senhora até outubro, portanto, durante todas as aparições até outubro, é conhecida como Nossa Senhora da Paz e não propriamente como Nossa Senhora do Rosário, que só é reconhecido, portanto, quando há a aparição de outubro. Portanto, este contexto é importantíssimo para percebermos a radicalização de Portugal nesta altura. E na história do Carmelo, Padre Joaquim, a Fátima tem também um lugar de destaque? Naturalmente, como Fátima tem um lugar de destaque em toda a história da Igreja, na nossa ordem também o tem e de forma, eu diria, talvez especial, porque a Ordem do Carmo, ou Carmelo, é uma ordem toda mariana, ou seja, desde o início, que os primeiros carmelitas se juntaram no Monte Carmelo, na Palestina, eles juntaram-se sob a invocação da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, ou seja, é Maria que está na origem da ordem. A ordem não tem propriamente fundadores no início e, portanto, é Maria e o profeta Elias que são as duas grandes referências da ordem. E, portanto, depois, desde o século XII para cá, há toda uma história em que se vai cultivando sempre esta espiritualidade mariana. Ao chegarmos ao século XX e nós, como Ordem dos Carmelitas Descalços em Portugal, ao tomarmos conhecimento deste acontecimento, naturalmente que nós também quisemos, desde o mais cedo possível, marcar presença. As Irmãs Carmelitas marcaram presença a partir de 1935, nós só conseguimos os frades em 1970. Ou seja, porque sempre acreditamos que Fátima vinha também revitalizar, por um lado, o marianismo da Ordem dos Carmelitas e, por outro lado, toda a história de Fátima também tem um conjunto de elementos que vão de encontro à espiritualidade do Carmelo.
E basta recordar a última aparição, como Nossa Senhora aparece também com o hábito de Nossa Senhora do Carmo, e como depois esta grande figura, que é a Irmã Lúcia, a grande depositária de toda a mensagem de Fátima, ela vai exatamente escolher a Ordem dos Carmelitas para continuar a digerir, digamos assim, toda a mensagem que recebeu, e vai encontrar nesta espiritualidade portanto, um casamento perfeito entre a mensagem de Fátima e esta história de espiritualidade profundamente mariana, e que, sobretudo, os fundadores, os reformadores da Ordem, Teresa de Jesus e João da Cruz, vão-lhe dar uma amplitude muito maior e vai permitir à Irmã Lúcia, em contacto com estes grandes mestres da espiritualidade, estes grandes místicos, sobretudo Teresa de Jesus, João da Cruz e também Teresinha, ela vai encontrar uma forma também de se ler a ela própria e de ler a mensagem. E também é um estudo que faz falta fazer ainda para o futuro, que é aprofundar estas conexões que existem entre a espiritualidade carmelita e a espiritualidade da mensagem de Fátima. Vou-vos convidar a assistirmos agora a uma peça produzida pela nossa irmã de comunidade, Luciana Marins, sobre Fátima, uma mensagem sempre atual. Vamos ver. A Igreja celebra neste ano o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. As aparições da Virgem Maria se apresentam em 2 ciclos, o angélico e o mariano. O ciclo angélico se refere às 3 aparições do Anjo de Portugal no ano de 1916 e é considerado uma preparação para as aparições de Nossa Senhora no ano seguinte. O ciclo mariano se refere às aparições de Nossa Senhora, às 6 aparições no ano de 1917. O apelo à conversão, penitência e oração está no centro da mensagem de Fátima. Aqui nos Valinhos, local em que o anjo apareceu, é possível conhecer mais sobre essa mensagem, sobre a vida de Francisco e Jacinta, sobre a história de Lúcia e o segredo revelado por Nossa Senhora, sobre a relação dos papas com Fátima e sobre essa espiritualidade que todos são chamados a viver. Em 13 de maio de 2010, na missa em que o Papa Bento XVI celebrou no altar do mundo, ele afirmou que iludir-se-ia quem pensasse que a missão profética de Fátima esteja concluída. Então, qual será a mensagem de Fátima? E se nos foi dada há 100 anos atrás, como pode ser ainda atual? Se olharmos simplesmente para as poucas frases registradas, podemos nos frustrar com tamanha simplicidade. Nossa Senhora vem sempre pedir oração e penitência. Como mãe que nos conhece, ela não se cansa de lembrar-nos que precisamos nos converter. Ela vem nos revelar o seu imaculado coração e nos dar uma chave de leitura da nossa espiritualidade. Nossa Senhora apareceu em Fátima no dia 13 de maio, a 3 crianças, Jacinta, Francisco e Lúcia. O ciclo das aparições, em 1917, encerrou em 13 de outubro, e as últimas palavras do relato de Lúcia falam da bênção então dirigida ao mundo. Vimos ao lado do sol São José com um menino e Nossa Senhora vestida de branco, com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo com gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Esta bênção não era algo apenas para os pastorinhos, mas para a humanidade inteira. Em meio às crises da época, em plena Primeira Guerra Mundial, sob um regime político que tinha como meta aniquilar a fé em Portugal, em meio a perseguições religiosas, uns dias antes da Revolução, na Rússia, que iria dar início a um regime comunista antirreligioso, quando o mal e o pecado pareciam serem vencedores, a Virgem Maria faz brilhar em todo o seu esplendor a vontade salvífica de Deus, uma bênção que revela a extensão da sua ternura a todas as criaturas. Tal como os pastorinhos encontraram força e alegria em servir a Deus e se oferecer a Ele, consolados e protegidos por Maria, há 100 anos, milhares e milhares de peregrinos vão ao encontro desse refúgio. 100 anos depois das aparições, a mensagem de Fátima continua atual.
o que não se refere apenas a uma época ou a experiência pessoal dos videntes. Se refere à evangelização. A mensagem de Fátima é um convite à conversão, oração e penitência. É a mensagem evangélica, uma proposta prática para a vivência cristã. Na carta pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa sobre o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, os bispos afirmam que ao longo de todos esses 100 anos, a peregrinação a Fátima revitalizou a fé de muitos crentes cansados, suscitou a conversão de muitos corações endurecidos, reafirmou a pertença eclesial de muitos batizados desorientados, tornou possível que muitos indiferentes redescobrissem o Evangelho. Em Fátima, o convite à oração e ao compromisso com a construção da paz sacudiu as consciências no limiar de um século conflituoso e trágico. Quando a humanidade agonizava numa violência de alcance mundial, a Virgem de Fátima veio pedir a oração do Rosário pela paz, anunciando para breve o fim da guerra e pedindo a conversão dos homens para que não ocorresse outro conflito. Nesse sentido, que o mundo e a Rússia fossem consagrados ao seu Imaculado Coração, sob a promessa de que, por fim, triunfará e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Ainda hoje, quando vivemos, como diz o Papa Francisco, uma terceira guerra combatida em episódios, a mensagem da Senhora de Fátima agita as nossas consciências para que reconheçamos a tarefa desta hora histórica. A tarefa de não nos deixarmos cair na indiferença diante de tanto sofrimento, de respeitarmos a memória de tantas vítimas inocentes, de não deixarmos que o nosso coração se torne insensível ao mal, tantas vezes banalizado. Neste sentido, São João Paulo II recorda-nos que a mensagem de Fátima é destinada de modo particular aos homens do nosso século, marcado pelas guerras, pelo ódio, pela violação dos direitos fundamentais do homem, pelo enorme sofrimento de homens e nações e, por fim, pela luta contra Deus, impelida até a negação da sua existência. Por isso é que a mensagem de Fátima continua profundamente atual. E hoje podemos ter essa certeza que o seu convite à conversão, à oração e à penitência permanece atual. A Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, vem oferecer o abrigo do seu manto protetor, continua convidando os seus filhos a se refugiar no seu colo materno. É ela, cujo coração imaculado é o caminho que conduz até Deus. Padre Joaquim, como é possível que, passado 100 anos, esta mensagem de Nossa Senhora deixada em Fátima a 3 crianças continue a ser tão atual e tão desconcertante? Todos os acontecimentos, seja na história da humanidade, seja sobretudo na história da Igreja, mantêm a sua atualidade quando eles falam do essencial, quando eles tocam núcleos fundamentais da estrutura da pessoa humana. E Fátima veio ao encontro de necessidades fundamentais do ser humano. A necessidade da paz, ou seja, o ser humano, se não viver reconciliado consigo e com os outros, ele vive em sofrimento e provoca sofrimento e é vítima constante deste sofrimento. E Fátima traz uma mensagem de paz. Fátima traz um convite a voltarmos para Deus. E este convite é de todas as épocas. Desde que Jesus irrompeu na Galileia, ele inaugurou exatamente a sua vida pública, convidando à conversão. E este convite mantém-se atual ao longo de todos estes tempos. E Fátima vem a renovar, se quisermos, vem a acentuar esta necessidade que a humanidade tinha de conversão. Conversão porquê? Porque os caminhos e as rotas que estavam a seguir estavam a provocar demasiado sofrimento no ser humano. E então, quando isso acontece, os céus também se comovem e fazem sentir a sua presença mais abundante sobre a terra. E penso que Fátima é exatamente isto. Fátima é uma comoção de Deus e que se desvela e vem ao encontro da humanidade para nos tocar, porque Fátima não nos traz propriamente novidades. O Evangelho já diz todas as novidades que tinha para dizer. No entanto, porque a humanidade se distrai e porque passa a viver planos de morte, de destruição, então
acontecem estes fenómenos extraordinários, como Fátima, ou então, se quisermos, as grandes histórias de santidade, as grandes personagens na história da Igreja, o que são senão despertadores, o que são senão manifestações de Deus para que a humanidade arrepie o caminho e se volte a centrar naquilo que construi uma sã convivência entre os povos, as culturas, entre também a relação do homem com a natureza e, naturalmente, a relação do homem com o próprio Deus. E, portanto, Fátima tem atualidade exatamente porque tocou elementos que são essenciais da estrutura da pessoa humana. E, por isso, eles são intemporais. E, por isso, Fátima falou a Portugal e ao mundo ao longo destes 100 anos e vai, com certeza, continuar a falar. Dr. José Poças, como é que a história explica esta atualidade da mensagem de Fátima? Antes de mais, eu gostaria de recordar algo que para mim é bastante simbólico, e que é o facto das aparições de Nossa Senhora de Fátima terem decorrido no chamado ciclo da alegria. Ou seja, liturgicamente começa logo na segunda-feira da Páscoa, com as festas marianas, e depois desenvolve-se ao longo de todo o ano até ao tempo comum, portanto até ao início do Advento. Isto é extremamente significativo, isto está ligado a uma mensagem, como disse muito bem, que não traz grande novidade, mas nos lembra, e nós à frente com certeza iremos falar também, se calhar um bocadinho mais aprofundado sobre isto, que nos lembra exatamente, às vezes, quando nós nos afastamos. Eu estou-me a lembrar de uma frase de uma pessoa que eu muito admiro, o Abbé Pierre, que costuma dizer, num dos seus capítulos de um livro, que é Porque Meu Deus, que todos os barcos têm um ancoradouro, e nós às vezes esquecemos desse ancoradouro, e temos de andar à procura dele até, digamos assim, até achar essa paz. Infelizmente, Fátima, por um lado, Fátima continua atual porque os homens continuam a não se entender. Se nós fizermos um levantamento histórico, e é para aí que me perguntou, se fizermos um levantamento histórico, o que é que nós temos? Temos a Primeira Guerra Mundial, temos a seguir, logicamente, a Revolução Russa no meio, depois temos a Guerra Civil Espanhola, temos a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial temos um período terrível para Portugal e que tem uma sensibilidade muito grande em relação a Fátima, que é a história da Guerra Colonial, que relança, digamos assim, uma Fátima um pouco diferente, vocacionada para o sacrifício, para uma oração diferente. E depois, logo a seguir, temos todo este percurso de guerras que existem e que faz com que Fátima não seja portuguesa, mas seja mundial. Ou seja, nós hoje em dia é frequente, é usual encontrarmos pessoas de todo o mundo que vêm a Fátima exatamente à procura dessa paz, desse encontro, digamos assim, não só com Maria, mas com Deus, e do relançar exatamente desse Evangelho que nós muitas vezes, com a pressa do dia-a-dia, nos esquecemos. E há uma palavra, eu gosto muito de ir buscar, em vez da palavra conversão, eu gosto muito de ir à palavra grega, portanto, à metanoica, que significa claramente uma profunda mudança interior. E eu acho que em Fátima nós também temos isso. As pessoas que vêm a Fátima vêm também à procura dessa profunda mudança interior, que se manifesta depois em atitude e em comportamento, mas em atitude e comportamento relacionados com os outros. Portanto, não é só a parte histórica, todo o problema que nós temos da guerra, porque isso seria extremamente redutor. É também uma paz interna que nós procuramos em Fátima, e a paz é, no fundo, tudo aquilo que nos rodeia, independentemente de ser uma grande guerra, de ser problemas internos que nós temos, problemas hoje em dia extremamente graves que existem com a juventude e com coisas que se passam na internet, e Fátima pode, se nós soubermos, digamos assim, entender Fátima, ser uma solução também para essas nossas dúvidas existenciais. Paz é aquilo em que estamos todos de acordo quando vimos aqui a Fátima, este local, é a paz que sentimos. E é curioso tocar nessas duas dimensões, da paz pessoal e humanitária. Quando o Papa Bento XVI, em 2010, diz aqui que a missão profética de Fátima ainda não se cumpriu, o que é que ele quer dizer exatamente com estas palavras? Porque a mensagem de Fátima é uma mensagem em aberto. Porque a forma como as três crianças e, sobretudo, a irmã Lúcia tentou traduzir e comunicar, transmitir a mensagem,
usou uma linguagem profundamente simbólica, porque não quis reduzir a transmissão da mensagem a uma linguagem unívoca, ou seja, uma linguagem demasiado matemática, mas ela usou sobretudo a dimensão do simbolismo para nos dizer que esta simbologia e esta mensagem continuaria a falar a todas as gerações. Ela fala para o presente de cada história, porque nós podemos ler a mensagem de Fátima em cada tempo e deixarmos-nos interpelar, tendo em conta as circunstâncias históricas de cada momento. Porque uma mensagem profética tem exatamente esta dimensão, é que fala para cada tempo, porque não tem uma linguagem, e naturalmente não tem um conteúdo, e por isso não tem uma linguagem que fecha, mas é uma linguagem que abre e que permite inspirar constantemente critérios de leitura e de interpretação da realidade de cada tempo. E aqui está esta dimensão profética. Assim como as Sagradas Escrituras falam para todos os tempos, se quisermos, a mensagem de Fátima, no seu núcleo essencial, tem sabor bíblico e pode-nos também falar, e fala-nos efetivamente, para todos os tempos. E abre-nos, sobretudo, uma perspectiva de futuro. Abre-nos horizontes. E aqui está a grande riqueza desta mensagem. É com a mensagem que nos faz libertar e nos faz acreditar cada vez mais no futuro e na capacidade que o homem tem também de se reinventar e de se recriar à luz deste convite à conversão, deste convite a viver nesta dimensão da paz, na dimensão da alegria, a dimensão da luz, que é um elemento fortíssimo em Fátima, que nos fala sempre de uma realidade nova, que está sempre por vir, que ainda não se realizou plenamente, mas que já se vai também realizando no hoje de cada história, de cada tempo. Esta dimensão da missão profética, ela é interessante para a história? É interessante para a história não só porque quando nós nos envolvemos na história de Fátima, a história está englobada em mais alguma coisa. Permita-me, há uma frase que foi dita pelo padre Luciano Guerra, na altura era reitor do Santuário, quando em 2007 se fez as jornadas de Valinhos e Aljustrel. E ele lançou uma provocação, passa a expressão provocação, entre aspas, que ainda hoje me faz refletir exatamente sobre todos estes temas, que era a proposta daqui a 1000 anos, o que é que nós queremos, portanto, para Fátima. E aqui, se uma pessoa refletir um pouco, a história e a espiritualidade de Fátima, digamos que se entrecruzam, porque nós vamos encontrar exatamente as mesmas coisas. A mensagem de Fátima é realmente aberta, porque no fundo é globalizadora, se nós quisermos, é uma mensagem evangelizadora, conversada, celebrada, vivida todos os dias, e que não só se adapta, digamos, ao tempo presente, como se reinventa em relação ao tempo futuro. O Dom João Pereira Venâncio, que foi bispo de Leiria, tinha uma expressão também bastante atual, que dizia que Fátima se apresenta como um evangelho abreviado. E no fundo é isso que também estivemos aqui a tratar e estivemos a ver. E sendo um evangelho abreviado, no fundo abrange todos os aspectos espirituais, todos os aspectos religiosos, mas também todos os aspectos históricos. E no fundo está em construção, repare, que até a própria mensagem que Nossa Senhora de Fátima dá aos pastorinhos é significativa num período em que as crianças não vão à escola e ela pede para eles irem à escola. Portanto, mesmo a própria educação, aquilo que hoje em dia, digamos assim, a nível laico, se fala que é importante as crianças terem educação, criarem, digamos assim, o seu sentido crítico, já está presente na própria mensagem. E, portanto, não é só a parte espiritual, é também a parte de um futuro construído por todos e me parece que é aqui extremamente importante esta mensagem, mais aqui neste sentido. Vou convidar-vos agora a acompanharmos um vídeo com Dom Manuel Clemente, também sobre este tema, Fátima, uma mensagem sempre atual. Vamos ver então.
Vem numa boa altura, melhor não podia ser, o centenário de Fátima. Sabemos como Fátima e a mensagem de Fátima também está presente na vida do Papa Bergoglio, a própria coincidência de ele ter sabido da sua missão episcopal no 13 de maio, e tudo isso liga. Também a devoção à Senhora de Fátima na Argentina e em Buenos Aires em particular. Sabemos que logo que foi eleito ele manifestou vontade de se consagrar e até pediu que consagrasse o seu pontificado à Virgem de Fátima. Portanto, há aqui uma coincidência muito grande entre o próprio itinerário espiritual do Papa Francisco e Fátima e mensagem de Fátima. E pronto, tudo torna isto tudo muito mais central ainda na vida da Igreja, porque onde ele está a Igreja toda, muito bem representada, aliás. Suas palavras insistem sempre na misericórdia, e a Senhora de Fátima é a Mãe de Misericórdia. Que aproveitem esta oportunidade, a Senhora de Fátima, a canonização dos pastorinhos, a vinda do Papa, porque o Papa esteve sempre muito presente, não só o Papa como figura da Igreja na história de Fátima, na mensagem de Fátima. A Jacinta rezava pelo Santo Padre e pedia que se rezasse pelo Santo Padre, que liguem todos estes motivos para crescer, digamos, mais evangelicamente e também mais catolicamente, no sentido universal da Igreja, à volta do sucessor de Pedro. Compreendam melhor a mensagem de Fátima, que eu há bocadinho resumi, este regresso ao céu pelo Imaculado Coração de Maria, e tornem isto tudo muito mais central nas suas vidas, porque se isto pode ser assim, com duas crianças tão novinhas, então não pode ser com tanta gente que já é criança há mais tempo. Dr. José Poças, Fátima é um fenómeno independente de crenças e religiões, atravessa os povos? Fátima realmente atravessa os povos. Eu tenho tido várias experiências, nomeadamente primeiro quando, durante alguns anos, servi no acolhimento aos peregrinos a pé, como voluntário, mas essencialmente agora, portanto, que através da via familiar, através do casamento, tenho mais contacto com alguns peregrinos de outra situação, portanto, que vêm para o hotel. E tenho também contatos com algumas pessoas. Eu vou dar só um exemplo, não me vou referir cá, mas vou dar um exemplo que me impressionou imenso. Uma embaixadora de um país islâmico que visitou Fátima e que foi à cerimónia do adeus e, de repente, quando eu comecei a olhar, estava a chorar. Portanto, há qualquer coisa para além, digamos assim, do simples facto de se pertencer ao catolicismo ou não. Acho que Fátima tem uma experiência aberta a uma realidade totalizante, à dignidade do homem, todo este sentimento à volta da paz, à volta de toda esta estrutura do imaginário espiritual de Fátima, leva a que Fátima seja, digamos assim, um centro que acolhe facilmente não só a formação e a vivência litúrgica, mas também, digamos assim, toda uma espiritualidade a nível mundial. Aliás, Paulo VI tem uma frase que eu reputo também importante, que diz que o santuário funciona como uma clínica espiritual. Ou seja, nós muitas vezes, e é a realidade, não sei quem é que disse isso, acho que foi um teólogo qualquer brasileiro, que diz que nós muitas vezes perdemos os mapas da alma. E que Fátima, como lugar de interiorização e como muitas vezes a redescoberta exatamente desses mapas que às vezes nós nos esquecemos que temos e que são necessários para o nosso dia-a-dia, também funciona. E houve uma grande preocupação, quer com o anterior reitor, quer com o atual reitor, de acreditar que o ecumenismo é uma via importante. A própria construção da nova Basílica obedece um pouco, digamos assim, a esse esquema. Aliás, o próprio arquiteto que a fez não era cristão. Portanto, dar uma visão mais abrangente, digamos, de toda esta espiritualidade em Fátima. E Fátima é realmente uma vivência que ultrapassa de longe, portanto, uma simples, entre aspas, como é lógico, experiência cristã, católica, neste caso. Padre Joaquim, o Dom Manuel Clemente ali fala que o Papa Francisco também tem uma abertura e tem apelado ao encontro e ao diálogo entre as várias religiões. Considera que Fátima pode ser um centro para esse encontro? Sim, Fátima tem um potencial enorme em termos de estender pontes entre culturas e, particularmente, entre religiões. E porquê? A meu ver, pela sua simplicidade.
porque Fátima não nos apresenta uma estrutura religiosa, teológica complexa. É mais que uma grande teologia, é uma grande narrativa, é uma vivência, é uma experiência. E mais uma vez, Fátima toca nas fímbrias da pessoa humana e fala despertar para dimensões que o mundo mais materialista, se quisermos, ou um mundo mais subordinado às dimensões do poder, muitas vezes abafam dimensões mais nobres da pessoa humana. E Fátima aparece aqui como um detonador daquilo que é mais positivo na pessoa humana. E quando as pessoas se reúnem, por exemplo, numa vigília, numa procissão de velas, qualquer outra manifestação espiritual ou religiosa pode rever-se facilmente numa manifestação deste género. Ou seja, Fátima não fecha mais uma vez. E aqui está a dimensão mística, a dimensão profética de Fátima. É que não é uma experiência religiosa e, acima de tudo, eu acho que é uma experiência porque a grande multidão de peregrinos que acorre a este lugar não está muito presa à estrutura teológica, à estrutura dogmática que a Igreja possui, mas naturalmente tem manifestações espontâneas da sua dimensão religiosa e, portanto, é uma dimensão muito espontânea. Fátima é muito espontânea, é muito livre, é muito simples na forma de evidenciar esta necessidade que todo o ser humano tem de se relacionar com o transcendente. E então, pegando nesta realidade e neste facto, nós podemos ir encontrar nas outras manifestações religiosas, nas outras confissões cristãs e mesmo nas religiões não cristãs, nós podemos encontrar pontos comuns. É quando nós encontramos pontos comuns que nós podemos dizer que uma manifestação religiosa como Fátima tem um potencial de diálogo e consegue estabelecer pontos com outras dimensões, com outras culturas, com outras vivências. E penso que há aqui um longo caminho a percorrer sem perder a identidade de Fátima, porque Fátima nasce num contexto cristão. E Fátima tem um enquadramento perfeito na revelação cristã e no magistério da Igreja. Mas isso não a fecha, mas abre-a cada vez mais. E penso que também há aqui um lindo caminho a percorrer neste sentido de fazer também de Fátima um pretexto para nós estendermos pontes com outras religiões, com outras espiritualidades. E nesta altura em que tanto precisamos delas e de estabelecer essas pontes e esses diálogos com outras religiões. Dr. José Poças, em outubro de 2016, fez uma entrevista ao ex-diretor da Universidade Católica, Braga da Cruz, para a revista cultural de Fátima. Nessa entrevista, referia a importância do sítio de Fátima, ou sítio Fátima. Vou fazer a pergunta bem simples. O que é sítio Fátima? Foi uma conversa que durou horas, se me permite. O Dr. Manuel Braga da Cruz é uma referência minha a nível histórico e também a nível do estudo da Igreja Católica e da relação durante o Estado Novo com Fátima. Eu iria para os aspectos, digamos assim, a salientar só 2 ou 3 aspectos, porque é quase impossível. Ela tem 2 ou 3 expressões, tento olhar um bocadinho aqui. Ele tem uma expressão que eu acho extremamente curiosa, que define Fátima e como Fátima cresceu. Ele diz, quando uma árvore dá estes frutos, então a árvore não pode ser má. Não pode ser má. E então há a adesão da Igreja Católica, que até então se mostrava cautelosa. Mas o mais interessante de tudo isto é a experiência que tem um homem que esteve à frente de uma universidade como a Universidade Católica, que reconhece que Fátima o potenciou a nível religioso. Ele lembra-se perfeitamente que a primeira vez que veio a Fátima foi para rezar pela Igreja Húngara, ou seja, foi em 1958, foi quando houve a invasão da Hungria, e então ele, que era um jovem de liceu, veio juntamente com os irmãos, pertenciam nessa altura a uma formação, portanto, religiosa, portanto, em Coimbra, ele estava em Coimbra, ao centro académico, e veio a Fátima tomar consciência, como ele diz, pela primeira vez, da importância de Fátima e da importância de ligação, digamos assim, de Fátima aos movimentos que nessa altura já se passavam um pouco por todo o mundo.
E nós sabemos a importância que tem a Hungria, não é? A própria Via Sacra, o Padre Condor, que foi o primeiro vice-postulador dos pastorinos. Portanto, há ainda hoje uma grande ligação exatamente à Hungria. O outro grande aspecto foi uma história que ele contou de um amigo dele que pertencia, portanto, a uma organização, a FAO, portanto, ligada à ONU, que era completamente agnóstico, até um certo radicalismo católico, e que quando estava no Chile, quando o convidaram a ir fazer uma romaria, um alto, portanto, de uma montanha, e ele depois de subir a montanha, chegou lá, viu Nossa Senhora, Fátima, que estava nessa pequena capela e disse, olha, está aqui, deixa-me ver, para eu não enganar, uma compatrícia. Portanto, identificou-se perfeitamente com a Nossa Senhora. E eu, na altura, lembro-me que lhe contei uma das histórias que eu também acho extremamente interessante para ver o papel que tem Nossa Senhora pelo mundo. Contei-lhe que eu tinha estado com o embaixador da Indonésia, de Portugal na Indonésia, e que ele me contou que numa das pequenas ilhas da Indonésia, portanto, maioria tremenda muçulmana, existe uma ilha que é a Ilha das Flores, e que nessa Ilha das Flores existe exatamente uma capela dedicada à Nossa Senhora, e que os indonésios ainda hoje rezam em português, embora não percebam nada, como eles chamam, Nossa Senhora, porque acham que é a única maneira de dialogar com ela, que ela vai dialogar com o céu. Portanto, repara, a imagem que nós temos de Nossa Senhora e o espalhar, digamos assim, pelo mundo é realmente impressionante. E Fátima simboliza para muita gente o início de uma fé que se mantém, ou uma fé que é viva. Como se disse, é uma mensagem simples, mas é uma mensagem poderosa, porque realmente com esta mensagem simples contém, digamos assim, grande parte do nosso Evangelho e, portanto, é uma mensagem que facilmente foi também percebida pelo povo. Embora Fátima, como se costuma dizer, não existe uma Fátima, existe várias Fátimas. Existe a Fátima popular, muito bem retratada por Dom Manuel Clemente. Existe depois uma Fátima, digamos, intermédia, e depois existe uma Fátima dita intelectual, que também tem o seu peso. Portanto, nós temos uma variedade de Fátimas, mas o que é significativo é que todas elas partem da mesma mensagem simples, mas mensagem significativa e profunda, que foi dada exatamente aos pastorinos. Padre Joaquim, na história do Carmelo, no contexto da vida do Carmelo e até na pastoral, que trabalha na pastoral espiritual e familiar, qual é a importância deste local Fátima, ou deste sítio Fátima? Pois, realizar qualquer atividade pastoral da nossa ordem em Fátima é logo reunir a partir de um conjunto de condições que potencia, que favorece imenso os bons resultados dessa atividade. Porque Fátima é todo ele um espaço, todo ele um sítio que cria um ambiente, que cria imediatamente um contexto orante e que tem imensos motivos para nós motivarmos os participantes, seja em congressos, seja em retiro, seja noutras atividades formativas, seja de adultos, seja de jovens, tem imensos motivos para nós os ajudarmos a interiorizar, a entrar no seu mundo interior e a descobrir esta presença de Deus que habita cada pessoa. E, portanto, nós quisemos exatamente aqui em Fátima potenciar a nossa presença. Nós vivíamos numa casita pequena e construímos uma maior exatamente para desenvolvermos atividades que são específicas da nossa ordem, sobretudo tudo o que é este campo da promoção da vida espiritual, com a realização de congressos, de retiros, de semanas de estudo, sempre com esta tónica da teologia da vida espiritual, exatamente para podermos oferecer neste local, que é também central no país, porque nós temos mais casas espalhadas pelo país, mas Fátima congrega a Igreja Portuguesa. Fátima é um ponto central em todos os aspectos, geográfico, mas religioso, espiritual, e toda a gente gosta de vir a Fátima. Fátima é sempre um lugar atrativo e vêm participar numa atividade e fazem a visita à mãe e, sob o seu olhar, saem sempre renovados. O programa está ótimo. Nós vamos ter que fazer um curtíssimo intervalo e voltamos já para a segunda parte. A SIC que nos está a acompanhar já sabe que é muito curto, por isso continue connosco
vamos ter uma segunda parte também ainda cheia de surpresas.